Olá, alegrias! Este quadro criado, História Recente, pretende dar, sobretudo à juventude, uma noção do que foi a nossa história recente, a história política mais recente, não do século XIX, do século XVIII, não, do século passado. Porque a garotada não sabe muitas coisas, não sabe quem foi Lacerda, não sabe quem foi Juscelino, não sabe nada, quase nada, não tem informação e não se discute, não se conta as histórias. É como um avô que senta com os garotos em volta e conta as histórias para eles. Então eu resolvi criar esse vídeo relatando cada fato político diário do Brasil e informando, sobretudo aos jovens e relembrando aos mais velhos, o que acontecia no Brasil e como se chegou a este ponto que chegamos hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada Frente Ampla. Frente Ampla composta por Lacerda, Juscelino e Jango. Em 64, os militares deram um golpe militar que tinha como base civil Magalhães Pinto, governador de Minas, Carlos Lacerda, governador do Rio, e Adhemar de Barros, governador de São Paulo. Magalhães Pinto era banqueiro, Adhemar de Barros era um ladrão, quanto mais, sabido, era o chamado roubo mais faz, e Carlos Lacerda era um agitador de primeira classe. Logo depois do golpe, os militares resolveram que eles não deveriam ter participação na vida política do Brasil. Os militares deram o golpe falando que dali a 6 meses convocariam eleições. Era abril de 64, então haveriam eleições para presidente em 65. Mas eles tomaram um gostinho pelo poder, não é só o gostinho pelo poder. Para poder dar o golpe militar, eles assumiram compromissos seríssimos do ponto de vista estratégico, militar, com os Estados Unidos, que emprestou até uma frota americana encostada na costa brasileira para invadir o Brasil caso houvesse resistência ao golpe. Então eles tinham esse compromisso com os Estados Unidos, eles não podiam dar mais as eleições de 65, que foram adiadas, sem data. A partir daí, Lacerda, que representava o DN, um partido de direita no Brasil, Juscelino, que representava o PSD, um partido de centro no Brasil, e João Goulart, que representava o PTB, um partido dos trabalhadores no Brasil, conseguiram um consenso, conseguiram se reunir e criar a Frente Ampla, ou seja, o que a gente não está conseguindo hoje, que é um consenso de partidos numa frente ampla contra o governo autoritário, neofascista, neoliberal de Jair Bolsonaro, eles conseguiram isso e passaram a fazer reuniões, mesmo no exílio, a se encontrar para discutir modos e métodos de luta contra a ditadura que estava instalando-se por completo no Brasil. E foi exatamente no dia 5 de abril de 68 que o governo militar, percebendo o crescimento desta frente ampla e o perigo que esta frente ampla representava de mobilizar a nação brasileira contra o poder militar, aniquilou, extinguiu qualquer tentativa, proibiu a frente ampla, ameaçou com prisão, encerrou o papo de qualquer reunião da frente ampla. Foi no dia 5 de abril de 68. Juscelino havia sido presidente do Brasil, eleito com 36% dos votos, sofreu 2 tentativas de golpe militar durante seu governo, porque os militares diziam que ele não tinha representatividade porque foi eleito com apenas 36%. Na verdade, um pouco mais do que Bolsonaro recebeu na última eleição. E isso foi motivo para 2 golpes militares. Os militares têm uma vocação golpista muito grande. Lacerda era o governador do Rio de Janeiro e João Goulart era o presidente deposto. Na verdade, todos 3 tinham grande potencial para saírem candidatos a presidente da República. E a Frente Ampla nada mais propunha do que uma salvação nacional, uma concertação que permitiria a volta da democracia ao Brasil. No dia 5 de abril de 68 foi violentamente reprimida e encerrado o assunto da Frente Ampla. É o que a gente precisava aprender a fazer nos dias de hoje, uma frente ampla para fazer frente ao estado de desmando do Brasil. Este foi o fato de 5 de abril de 68. Um abraço.